A televisão vai acabar com o cinema, os streamings vão acabar com a televisão, a fotografia vai acabar com a pintura, a internet vai acabar com os livros e o ChatGPT vai acabar com o mundo. Sempre que uma nova tecnologia ou meio de comunicação surge, aparece a pergunta: será que isso vai acabar com aquilo? Tem gente que espalha pânico, outros ficam cheios de desesperança e tem aqueles que seguem a vida como se nada tivesse acontecido. E no meio desse caldo todo, o que já teve de gente dizendo que o livro iria acabar não está escrito, com o perdão do trocadilho. O futuro do livro e da leitura é o tema do vídeo de hoje. De acordo com o escritor italiano Umberto Eco e o roteirista francês Jean-Claude Carrière, isso é impossível, o livro não vai sumir. Os dois falam sobre essa questão na obra Não Contem com o Fim do Livro, publicado originalmente em 2008. Nessa época, claro, no longínquo ano de 2008, tínhamos muito menos tecnologias digitais do que hoje, mas algumas delas já despontavam como uma ameaça para o mundo dos livros. E alguns pontos que eles levantam nessa obra ainda são bem relevantes. Os dois autores têm experiência como colecionadores de livros raros, pesquisadores e farejadores de incunábulos. Eu não sabia o que é isso, você sabe? São os livros impressos antes de 1500. Toda essa experiência de colecionadores faz com que os dois enxerguem o livro como a roda, uma perfeição insuperável. Pensando a invenção do livro com os primeiros códices no século II, ou então com os primeiros rolos de papiro, eles dizem que, apesar das transformações que o livro sofreu, ele se mostrou uma ferramenta com muita fidelidade a si mesma. Os autores encaram o livro como uma espécie de roda do saber e do imaginário, que mesmo os avanços tecnológicos não conseguem deter. É claro que eles não negam os avanços digitais. Por exemplo, ler um documento ou um livro de mais de 1000 páginas é muito mais confortável em um e-book, principalmente se você quiser levá-lo por aí com você. E essa é apenas uma das mutações que o livro sofreu. Mas os leitores, em geral, têm apego aos livros físicos. Eles gostam de manusear o objeto, de ver as marcações, os sinais do tempo e os vestígios das releituras feitas. Os autores destacam também a durabilidade do livro físico. Pegando como exemplo filmes e documentos, eles falam que em um período de tempo relativamente curto, nós tivemos videocassetes, CD, CD-ROM, DVDs, disquete, ou seja, uma variedade de formas que pretendiam ser duráveis, mas que rapidamente foram substituídas pelos nossos HDs e armazenamento em nuvem. Se você encontrar um CD na sua casa dos anos 2000, é bem possível que você nem tenha mais um lugar para executá-lo. Só que um livro físico de séculos atrás, você ainda pode pegar e lê-lo com algum conforto. Deve ter gente aí do outro lado da câmera que nem sabe o que é disquete. Me contem aqui embaixo se vocês nunca ouviram falar essa palavra. Ou seja, o fato é que mesmo na era digital, o livro físico vai continuar existindo. Ele vai coexistir com outras formas, como o e-book e o audiolivro. Aliás, em 2007, quando a Amazon lançou o Kindle, muita gente começou a fazer previsões sinistras sobre o livro impresso. Diziam que o livro físico iria morrer e que as mudanças no mercado editorial seriam imensas, assim como as mudanças na indústria musical e também no jornalismo. Embora as vendas de e-books tenham aumentado de 2007 até 2013, depois desse ano elas estacionaram em um mesmo patamar. Os audiolivros surgiram algum tempo depois e também não ameaçaram os livros impressos. O sociólogo e professor da Universidade de Cambridge, John B. Thompson, autor da obra As Guerras do Livro, a Revolução Digital no Mundo Editorial, diz que o mercado editorial, de fato, vive o seu momento mais desafiador desde a invenção da prensa de Gutenberg. Mas ele diz também que o mercado editorial não experimentou uma grande evasão do livro impresso e que ele não dá sinais de que vai sumir do mapa. Mas um ponto importantíssimo que a gente não pode esquecer é o seguinte: a revolução digital
já mudou e muito o nosso modo de ler. Com o avanço das tecnologias, houve muitas mudanças no jeito como a gente lê, escreve e assimila informações. E tudo isso está causando sim um impacto no nosso cérebro. Com um fluxo contínuo, infinito e gigantesco de conteúdo produzido pelas redes sociais, com a rolagem infinita, com a alta conectividade e com esse comportamento de pular de uma plataforma para outra, nós estamos ficando mais distraídos e com mais dificuldade de se concentrar em uma mesma leitura por um longo período de tempo. Aliás, gente, o vídeo mais bombado desse canal, que continua atraindo muita gente, é justamente sobre esse tema. Se você ainda não viu esse vídeo, o link vai aparecer aqui em cima. Esse vídeo que eu estou falando é embasado com pesquisas de uma neurocientista que investigou justamente isso, como o nosso cérebro está lendo na era digital. Bom, o Jean-Claude Carrière, autor de Não Contem com o Fim do Livro, diz o seguinte: nunca tivemos tanta necessidade de ler e escrever quanto em nossos dias. Não podemos utilizar um computador se não soubermos escrever e ler. E inclusive de uma maneira mais complexa do que antigamente, pois integramos novos signos, novas chaves. Nosso alfabeto expandiu-se. Gente, lendo esse trecho dele, eu me dei conta que em quase todas as minhas mensagens escritas de WhatsApp eu uso emojis, figurinhas ou GIFs. Pois é, o nosso alfabeto se expandiu e muito. E aliás, eu adoro aquela brincadeira que diz pra gente observar quais os emojis que a gente mais usa, porque eles dizem muito sobre os nossos estados de espírito. Você já observou o seu? A questão é o quanto esses conteúdos que a gente produz e lê estão de fato sendo assimilados por nós. Essa nossa vida multitarefa e a tendência de navegar de um texto para o outro, de um conteúdo para o outro, podem prejudicar a nossa leitura profunda. E o maior problema disso, na minha visão, é que quando a gente fica com a concentração e o foco muito deteriorados, a nossa aprendizagem vai ralo abaixo. Segundo o jornalista científico Daniel Goleman, autor do livro Foco, a atenção e seu papel fundamental no sucesso, a leitura profunda pode ser uma aliada para construir a atenção e aprender mais e melhor. Enquanto lemos um livro, um blog ou qualquer narrativa, a nossa mente constrói um modelo mental que nos permite apreender o sentido daquilo que estamos a ler e o liga ao universo daqueles modelos que já possuímos e que dizem respeito ao mesmo assunto. Essa rede em expansão da compreensão está no âmago da aprendizagem. Quanto mais nos desfocarmos enquanto construímos essa rede e quanto mais cedo o lapso depois de começarmos a ler, mais buracos haverá. Quando lemos um livro, o nosso cérebro constrói uma rede de caminhos que dá corpo a esse conjunto de ideias e experiências. Contraste-se esta profunda compreensão com as interrupções e distrações que caracterizam a sempre sedutora internet. Nesse sentido de retenção da narrativa e da aprendizagem, os livros físicos se saem muito melhor. E não sou eu que estou dizendo. Recentemente, a Suécia retomou os livros físicos nas suas escolas, depois de mais de 15 anos fazendo uma transição para livros digitais. O país vai gastar mais de 45 milhões de euros na distribuição de livros impressos nas escolas. Segundo esses estudos, aqueles que leram o texto impresso foram mais capazes de reproduzir os pontos principais, lembraram-se de mais partes e apresentaram melhor compreensão geral da leitura. Mas a era digital, obviamente, não é feita só de contras, né, gente? Há muitos pontos bem positivos, principalmente em relação à conectividade de uma comunidade de leitores. É por conta da internet que eu estou aqui
toda semana conversando sobre livros com vocês. Através da internet, a gente pode encontrar pessoas que gostam dos mesmos livros que nós. A gente pode participar de clubes de leitura e, às vezes, até conversar com os autores que amamos. Diversos escritores brasileiros estão lançando as suas próprias newsletters, ou seja, na sua caixa de e-mail você recebe um texto escrito por ele e pode responder dizendo o que achou da história. Os perfis literários no Instagram, os canais no YouTube e plataformas como o Goodreads ou o Scoob permitem que leitores falem sobre as suas leituras, peguem recomendações de livros e integrem comunidades literárias. Outra tendência que algumas pessoas dizem que pode ser muito interessante é a integração da leitura no mundo físico com a realidade virtual e aumentada. As ferramentas de realidade aumentada podem revolucionar a experiência de leitura, fazendo com que os leitores mergulhem em ambientes interativos e tridimensionais. Imagina só interagir com Jane Eyre na charneca inglesa. Será que tudo isso vai mesmo acontecer? Me contem aqui embaixo o que vocês acham de todas essas questões. Como vocês acham que será o futuro do livro e do hábito de leitura? E a gente se vê na próxima semana com mais um vídeo. Tchau!